Parte 1. Uma maneira de considerar a comunidade espiritual. Capítulo 1. Pelo amor de Deus, não pense que vai ser fácil. Ponderando minha experiência, percebo mais uma vez que o modo de estar no mundo é se concentrar na vida espiritual. Henry Nouwen. Todo esforço cristão para descobrir o que é preciso para mudar pessoalmente implica sempre alguma confusão e decepção. É por boa razão. Todo esforço cristão para mudar de fato, especialmente com o auxílio de outras pessoas, é às vezes desconcertante e decepcionante. A jornada rumo a Cristo não é facilmente mapeada. Qualquer mapa que possamos conceber jamais terá a mínima precisão, e as tentativas sinceras de segui-lo não levarão a uma existência livre de tropeços. A vida cristã, em certa medida, e em algumas épocas mais acentuadamente que em outras, sempre nos deixará perplexos e frustrados. Ao analisar nossos ideais sobre aconselhamento cristão e igreja, ao debater a diferença entre terapia, orientação espiritual, aconselhamento leigo e discipulado, devemos de fato admitir que não sabemos bem ao certo do que estamos falando. Não sabemos qual a meta que miramos e o que exatamente significa ser completo, ser maduro. Tampouco compreendemos claramente o processo que leva até lá. O que fazer com o rapaz que fica furioso quando a mulher se recusa a namorar com ele? Como reagir quando o relacionamento esfria e as tensões vêm à tona? Devemos falar sobre a questão e tentar compreender o que está acontecendo? Ou será melhor encobrir o problema com renovados esforços de amar? Nem sempre sabemos. Como fica a maturidade uma pessoa depois que seu marido a deixou ou 2 dias depois de você perder o emprego? Será que a maturidade difere para pessoas diferentes? Quais são as constantes? Como é que as pessoas espiritualmente dedicadas reagem quando relembram terríveis violências ou quando um bom amigo os trai? O que fazer com a dúvida excruciante que assola a maior parte das pessoas sinceras na sua jornada rumo à fé? E será que sabemos ao certo como fortalecer aquilo que buscamos? Como é que se conversa com a mulher que vive mudando de personalidade ou um homem que se envolve com a pornografia e depois se culpa? O que tentamos alcançar e como achamos que chegaremos lá? Quando vemos, além de simplesmente querer que as pessoas fraquejem a igreja, contribui para o orçamento e não faça nada abertamente imoral ou destrutivo, quando entramos na vida das pessoas e vemos quais são os conflitos internos, ficamos confusos e muitas vezes desapontados. Em meio a todos os nossos esforços de descrever a vida espiritual, de vivê-la, de ajudar os outros a vivê-la, há algumas coisas que simplesmente não sabemos. Paulo e João ensinaram que nenhum de nós, incluindo eles mesmos, pode saber exatamente o que é a verdadeira maturidade. 1 Coríntios 13:12 e 1 João 3:2 e 3. E só saberemos com exatidão quando deitarmos os olhos em Cristo. Só então saberemos. Só então, depois de fitá-los por 1000 anos, será como um dia apenas. Olharemos no espelho e com perplexidade e estranha identificação diremos: então é isto a maturidade cristã? É lógico. Até lá, é de se esperar que
andemos às cegas, que saibamos que estamos sempre errados sobre algumas coisas e que mudemos de ideia mais de uma vez. Devemos manter muitas convicções, algumas firmemente e poucas dogmaticamente. Confusão não é algo ruim. Se nada nos confunde, provavelmente estamos aferrados a uma verdade insignificante. Cultivar convicções sobre questões vitais nunca é fácil, e até o céu é um processo contínuo, sem fim. Desconfie, portanto, do mestre, por melhor que seja o currículo dele, que apresente um sistema completo que explique plenamente os problemas pessoais e diga aos ajudantes cristãos exatamente o que fazer. Não é preciso alimentar a confusão, e sobre alguns fundamentos nem é preciso haver confusão, mas devemos esperá-la, acolhê-la até de bom grado, enquanto investigamos o que significa viver espiritualmente no mundo não espiritual, ou, nas palavras de Noé, concentrar-se na vida espiritual. A decepção também é inevitável, mais do que isso, é boa. Seguir a Cristo necessariamente nos leva a passar por períodos de decepção, pois o cristianismo refaz os nossos sonhos antes de cumpri-los. O processo é doloroso, pode implicar divórcio, falência, acidentes, assassinato, quase apostasia, qualquer coisa. Porém, insistir que todas as pessoas espirituais vão sofrer, devo destacar isso. Não é o mesmo que insistir que a felicidade não deve ser interesse nosso. Creio que deve sim. Não vejo por que valorizar a infelicidade. E eu certamente não seguiria ninguém que só promete me fazer infeliz. De fato, uma teologia sensata do sofrimento afirma nosso desejo de felicidade. O que estou dizendo é que nossas ideias sobre felicidade precisam de uma ampla revisão e que só o sofrimento causado pela fragmentação dos sonhos pode fazer isso. Embora nossos desejos de felicidade sejam bons, corremos o risco de ter algumas duras surpresas se seguirmos o caminho cristão rumo à satisfação desses desejos. O cristianismo promete felicidade, isso faz parte do apelo, mas nós não a encontramos na rota que já traçamos em nossa mente. Decepção forte bastante para se chamar morte é inevitável numa verdadeira jornada espiritual. Como Denis o Pimentinha disse certa vez ao seu colega Joey, o seu Wilson diz que se você quer fazer Deus gargalhar, então é só lhe contar os seus planos para o futuro. O lado bom da confusão é a compreensão. Pessoas confusas ouvem com mais atenção, nem sempre, porém, com mais frequência do que as pessoas cuja cabeça já está feita. Essas só ouvem para criticar, para ver se a outra está no caminho certo, ou seja, o delas. As pessoas confusas têm maior probabilidade de combinar bondade com quaisquer convicções provenientes da sua confusão. É por causa da ansiedade por um diálogo produtivo com pessoas sinceras, as convicções que elas desenvolvem tendem a tratar das realidades da vida como ela é realmente vivida. A decepção também tem o lado bom. Inspira esperança, tornando necessária a esperança. E a esperança que ela inspira não precisa ser o ópio entorpecente que denuncia os maximistas, nem corresponder à ideia freudiana de fantasias que realizam desejos. Quando você aceita o fato de que a expiação de Cristo garante a incessante obra do Espírito na nossa vida,
Da concepção à morte e daí à eternidade, então a decepção gera sonhos melhores, o desejo de uma esperança maior, sem a qual somos intoleravelmente infelizes. Uma luta que nos oprime a alma fornece a energia que nos impede a ir adiante no processo de substituição de uma esperança nominal do tipo que produz sensações agradáveis pela verdadeira esperança que nos serve de âncora nas tempestades da vida. Ao começar um livro que apresenta minhas visões incipientes sobre o poder completamente inexplorado que a comunidade espiritual tem de mudar vidas, tenho consciência tanto da confusão como da decepção. Estou confuso sobre o tipo exato de relacionamento que cura a alma de uma pessoa e sobre como tal relacionamento desenvolve esse trabalho. Tenho muitas ideias e várias convicções, mas sinto que apenas uma parte do panorama geral já está formado na minha cabeça. Eu me decepciono terrivelmente quando me conscientizo do atual estado da comunidade cristã. Na minha própria vida, noto vários pontos luminosos de alegria relacional, mas pelos quais sou extremamente grato, mas sei que nenhum deles sequer chega perto dos parâmetros trinitários. Tanto a confusão quanto a decepção, acho eu, fazem seu trabalho. Sinto-me mais disponível do que nunca para seguir onde quer que o Espírito me direcione e tenho forte esperança de que Ele conduzirá o povo de Deus, eu inclusive, a uma experiência mais profunda de comunidade espiritual. A respeito de outras coisas, não estou confuso. Dos fundamentos da fé cristã, aquilo que Lewis denominou de cristianismo puro e simples, eu tranquilamente afirmo a veracidade. A respeito de algumas outras coisas, como o valor da psicologia, se o aconselhamento é válido, se a Bíblia nos instrui sobre como aconselhar, há muitas opiniões. Quem sabe algumas breves afirmações que expliquem minhas opiniões sobre esses assuntos polêmicos forneçam uma estrutura para que eu possa apresentar minhas ideias sobre o poder de cura da comunidade digna de confiança. A psicologia é boa ou ruim? Não creio que a psicologia tenha um papel de autoridade ou de disciplina complementar quando a questão é orientar a igreja sobre como cuidar da alma dos fiéis. Penso que a ciência empírica e a especulação teórica deve dar lugar à revelação especial e ao pensamento bíblico na construção de um fundamento e na concepção de uma estratégia para essa obra importantíssima. Reconheço, entretanto, que a observação e a indiferença sobre o comportamento humano pode estimular nosso pensamento. Podem funcionar como um verdadeiro catalisador, mesmo quando o trabalho for realizado por psicólogos não cristãos. Os bons exegetas da Bíblia leem muito não só para criticar, mas também para fazer considerações. Aqueles que atacam a psicologia, que estuda somente a Bíblia e lê as obras dos psicólogos com desdém, tendem a não abordar nenhuma nem outra com a humildade que caracteriza as pessoas que se esforçam na busca. Muitas vezes, acaba com uma versão moralista de terapia espiritual que negligencia a perspectiva relacional da Bíblia. Os cristãos precisam de aconselhamento? Conversar sobre os problemas numa relação compassiva e aberta com um conselheiro sensível é uma boa opção. Não vamos discutir agora, porém, questões como o que faz de uma pessoa um bom conselheiro, ou o que contribui para um bom aconselhamento e onde, com quem e com que frequência deve buscar o aconselhamento.
Será que é possível para ajudar as pessoas conversar sobre desejos pessoais profundos sem estipular uma abordagem centrada nas necessidades? Rejeito uma compreensão da natureza humana que seja antropocêntrica e centralizada nas necessidades. Não acredito, nem nunca acreditei, que ninguém deva se dedicar a conquistar um senso de segurança e importância pessoal antes de tomar a atitude de obedecer a Deus e amar os outros. Em Cristo já temos segurança e importância. Nossos pecados foram perdoados e fomos convocados e preparados para fazer seu reino progredir. Já temos o necessário para fazer o que devemos fazer. Ninguém pode alegar justamente baixa autoestima, um passado problemático ou circunstâncias difíceis como desculpa para uma vida ímpia. Mas não deixa de ser verdade que fomos criados para o relacionamento e que desejamos a intimidade que o verdadeiro relacionamento nos dá. Edificar o corpo de Cristo significa reforçar somente o que é bom nas pessoas sem jamais enfrentar o pecado? A ruptura tem seu papel. Enfrentar o pecado e a dor de modo contínuo, mas jamais com obsessão ou prioridade, faz parte da jornada espiritual. As sutilezas desses dois elementos, aquilo que denomino dinâmica da carne, são às vezes mais facilmente identificadas por conselheiros espirituais, por conselheiros experimentados e sensíveis. Qual a importância da comunidade cristã na tarefa de ajudar as pessoas a lidar com seus problemas? Sou radicalmente pró-comunidade. Creio que, segundo os termos da nova aliança de Deus com a humanidade, o Espírito Santo depositou em cada cristão recursos que, uma vez transmitidos de uma pessoa para outra, podem curar e transformar substancialmente. Uma comunidade que favorece a conexão, na qual cada membro está ligado aos outros numa dinâmica união espiritual, é uma comunidade terapêutica. Será que a Bíblia é um manual de aconselhamento? Ou devemos procurar em outro lugar orientação sobre como aconselhar? Acredito na autoridade e na suficiência da Bíblia para o trabalho de aconselhamento. Em minha mente, autoridade e suficiência não são as questões problemáticas. O nosso problema começa com a hermenêutica. É claro que a Bíblia é ao mesmo tempo verdadeira e suficiente, mas como usá-la? Essa é uma grande questão. A abordagem escolástica do estudo bíblico, que procura o domínio do texto e a expressão de suas verdades e princípios, muitas vezes desemboca no estilo prescritivo de aconselhamento. Acredite nisso e faça aquilo. A relação entre conselheiro e aconselhado, ou entre pastor e congregação, não é o ponto principal. A comunidade, que segundo a Bíblia é crucial para a vida, torna-se uma questão secundária, ao passo que a precisão bíblica e a explicação estrita se transforma na única prioridade. A cultura terapêutica reagiu contra essa hermenêutica e seu resultado, defendendo um modelo integrativo. 1. Una tudo o que as Escrituras dizem de relevante para o aconselhamento. 2. Boas ideias psicológicas que não contraria a Bíblia e você terá uma abordagem cristã do aconselhamento. O modelo integrativo nega, se não a autoridade bíblica, pelo menos a suficiência bíblica. Voto em uma terceira opção, nem o moralismo, nem a terapia integrativa, mas o modelo comunitário. Essa abordagem nasce da hermenêutica de um subjetivismo bem informado. Estude o texto
não apenas como um bom acadêmico, mas também como um crente sincero. Primeiro, veja que perguntas Deus se preocupa em responder na palavra. Somente Ele é suficientemente sábio para saber quais perguntas precisam de respostas. Depois, estude as respostas dele pelo resto da vida. Segundo, na sequência do estudo, insira naquilo que você está aprendendo as perguntas que o viver sincero exige que você faça. E pressuponha, isso é importante, que na comunidade de fé, na qual se confia na Bíblia, você encontrará tudo o que precisa saber para viver de acordo com o que você foi recriado para viver. O resultado, creio eu, não será nem o aconselhamento prescritivo, nem o aconselhamento terapêutico, mas o aconselhamento comunitário, uma abordagem fundada no profundo respeito pelo poder do Espírito de Deus de transformar vidas por meio da comunidade espiritual. A igreja e a Bíblia têm um papel óbvio a desempenhar na solução dos problemas espirituais. Mas e os problemas psicológicos? Eles não exigem tratamento profissional? Não existe distinção significativa entre problemas psicológicos e espirituais, só entre problemas físicos e pessoais. Mesmo aqui, a distinção às vezes é confusa. Problemas pessoais exigem tratamento pessoal ou tratamento pastoral. Com isso, não quero dizer que somente pastores devem aconselhar. Quero dizer, sim, que a comunidade espiritual otimiza o tratamento dos problemas da alma. A psicoterapia, quando vista como algo diferente do tratamento da alma, é ilegítima. Os problemas pessoais demandam somente tratamento da alma, definido aqui de modo mais amplo, quer denominemos esses problemas psicológicos, quer denominamos problemas espirituais. Será que pode haver tratamento da alma no nível mais profundo dentro de uma igreja? O tratamento da alma exige 2 tipos de relacionamentos: amizade espiritual e orientação espiritual. Ambos só existem como parte da comunidade espiritual. Nenhum deles é comum na igreja ocidental. Em vez de pensar em terapeutas, conselheiros pastorais e conselheiros leigos, proponho conceber uma comunidade terapêutica que faça 2 tipos de relacionamentos: amizade espiritual, que existe entre amigos espiritualmente unidos, que partilham a vida, e orientação espiritual, que ocorre quando alguém decide dedicar algum tempo para falar da própria vida a uma pessoa respeitada, nem sempre íntima, que concorde em ouvir, orar, meditar e falar previamente, sem receber nada por isso. Esse livro é, na verdade, uma discussão da ideia de que a comunidade espiritual é bem mais poderosa do que supomos. A meu viver, é uma discussão bastante necessária, pois são incomuns nas comunidades das nossas igrejas conversa entre amigos espirituais e com um orientador espiritual. Não precisamos de mais igrejas, não de igrejas como geralmente as definimos. Precisamos de mais comunidades espirituais nas quais bons amigos e pessoas sábias virem suas cadeiras uns para os outros e conversem. Não será fácil desenvolver tais comunidades. Ao ler minhas ideias, mesmo que você concorde com tudo, ou que eu diga alguma confusão restará. É isso que precisa saber. É assim que deve ser. E se um grupo de cristãos usasse esse livro como orientação para efetivamente edificar uma comunidade, eles teriam uma grande decepção. Impossível evitar isso. Confusão e decepção serão nossos companheiros até o céu.
independente das ideias que adotamos. Depois as coisas serão diferentes, mas até chegarmos lá, trataremos de pensar seriamente naquilo que a comunidade espiritual pode ser agora.